Olá, juniores, bom dia! Hoje, nossa lição vai ser sobre o último mensageiro da nossa série de heróis, de mensageiros de Deus no Velho Testamento, no Antigo Testamento. O último mensageiro dessa temporada é Malaquias, é a nossa lição 16. E nós vamos aprender um pouquinho sobre quem foi Malaquias e o que ele nos ajuda a entender sobre a história de Jesus, sobre a história do povo de Deus, certo? Vamos lá? Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento. O povo havia voltado do cativeiro. Você se lembra do porquê deles terem se tornado escravos? O templo do Senhor havia sido reconstruído, certo? Lembra quem reconstruiu o templo? Foi Neemias. A obra dos muros da cidade, Neemias já tinha terminado. Mas o povo ainda precisava ouvir mais da palavra do Senhor. Os judeus não estavam obedecendo às ordens de Deus. Os judeus eram um povo bem difícil. Estavam se casando com mulheres que adoravam outros deuses. Eles não estavam obedecendo às leis do Senhor. Sendo infiéis no casamento. Não se preocupavam com os órfãos, com as viúvas, com os estrangeiros. Eles não estavam sendo fiéis no dízimo e as ofertas ao Senhor. Apesar de terem passado por situações bem difíceis devido à desobediência, eles continuavam a desobedecer. Parece que nada adiantou. Parece que tudo que eles passaram não fizeram com que eles tomassem posição diante do Senhor. Será que poderia haver esperança para um povo tão desobediente à palavra do Senhor? E analisando a história dos judeus, a desobediência deles, a gente pode trazer para os dias de hoje e ver que nós nos parecemos com os judeus em muitas coisas. Quantas vezes você já ouviu falar que não pode desobedecer seus pais? Eu já ouvi diversas vezes. Quando era criança, então, mais ainda. E mesmo assim, você desobedece. Quantas vezes você já ouviu falar que não pode mentir? Eu, diversas vezes. E mesmo assim, continua mentindo. Ah, mas é um pecadinho de nada, uma mentirinha. Ninguém vai saber. Para Deus não existe mentirinha pequenininha ou mentirão grandão. Tudo é a mesma coisa. Tem o mesmo peso, tem o mesmo valor. Você está desobedecendo, você está mentindo, você está pecando. Certo? E há consequências. Mas você sempre repete esse ato de pecar, de desobedecer, de não ouvir a palavra do Senhor, de não cumprir com a palavra do Senhor, de não ler a Bíblia, de não orar, de não obedecer seus pais, não servir a igreja, não servir sua comunidade, seus amigos, sua família. Você continua pecando. Você sabe que é errado, mas você continua fazendo o erro. Você continua no erro. Você não muda. A gente não muda. A gente persiste no erro. Isso é o pior de tudo. Quantas vezes você já ouviu que precisa ler a Bíblia? Que precisa orar? Antes de dormir, antes de comer. Precisa orar. Precisa agradecer ao Senhor pelo dia. E você não faz isso. Ou até faz aquela oração que você já levanta: Senhor, obrigado pelo dia, obrigado pela noite, em nome de Jesus, amém. Só isso, mais nada. Você não tem aquela convivência, aquela dependência, aquele temor ao Senhor. Não precisa estar de olho fechado. Não.
Durante o seu dia, você vai adorando ao Senhor durante o seu dia. Você está fazendo uma coisa, você está adorando ao Senhor. Tudo quanto fizer, faça para o Senhor. Tá lavando uma louça, tá cuidando, tá lavando, tá adorando ao Senhor. Não precisa parar para orar. Não, o que você está fazendo, você vai orando ao Senhor, agradeça a Ele. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Nós ouvimos que precisamos ser fiéis ao Senhor, mas a gente não é fiel. Mesmo ainda sendo crianças, a gente precisa entregar a nossa oferta ao Senhor. Precisa entender que tudo que a gente tem é o Senhor quem dá. E o que Ele pede da gente não é nada comparado ao que Ele dá. O que é 10% de tudo aquilo que você tem? Você entrega ao Senhor. Você devolve a Ele. A nossa devolução ao Senhor não é nada perto do que Ele dá pra gente. Mas é o nosso coração. Você não precisa dar R$50. A moedinha que você tiver, o pouquinho que você tiver, mas dando de coração, já tá bom. Não dê nada por obrigação. Por obrigação o Senhor não quer. Melhor que você não dê então. Se for para dar por obrigação, ai que saco. Vou ter que tirar esse dinheiro que era para eu comprar um lanche para mim. Eu vou dar esse dinheiro porque eu tenho que dar o dízimo. Melhor que não dê. Porque o Senhor não quer e Ele não merece nada por obrigação. Porque Ele nos dá porque nos ama. Porque nós não somos merecedores de nada. Então é melhor que você dê de coração. Nós fazemos coisas que desagradam ao Senhor o tempo inteiro. Malaquias profetizou em meio à situação tão difícil que o povo passava. Uma das últimas mensagens que Malaquias deu foi para lembrar aos judeus a palavra do Senhor. Ainda havia uma grande promessa a se cumprir. Assim que Adão e Eva pecaram, Deus prometeu a salvação, o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Desde então, os judeus esperavam esse descendente, o Messias enviado por Deus, que seria Emanuel. Deus entre os homens, o governador de seu povo, o servo que sofreria por causa dos pecados de seu povo, aquele que faria uma nova aliança com o povo de Deus e gravaria a lei do Senhor no coração de cada um. Você sabe quem é o Messias prometido? É Jesus. Ele é o prometido de Deus que salvaria seu povo dos pecados deles. É somente por meio de Jesus que conseguimos obedecer ao Senhor. Ele é quem transforma o nosso coração e nos fortalece para obedecer. Por isso, primeiro você deve amar a Jesus, confessá-lo como o Senhor e Salvador de sua vida. Só assim você conseguirá ser obediente e fiel à palavra do Senhor. Depois da profecia de Malaquias, Deus ficou 400 anos sem mandar nenhum profeta. Nenhum. Mas isso não significa que o Senhor estava parado. Na verdade, Deus estava planejando, Deus estava preparando o mundo para receber o tão sonhado presente, o tão sonhado prometido que viria nos salvar dos pecados de todo mundo, que seria Jesus. Deus estava nesse tempo todo, 400 anos, preparando a vinda de Jesus, a vinda do Salvador. Os judeus precisavam do Salvador. Nós também precisamos dele. Por isso que Jesus veio ao mundo. Assim como o povo de Deus não obedecia ao Senhor, nós também não conseguimos obedecer a Deus. E nós precisamos que Jesus nos dê um coração novo todos os dias. Você precisa pedir isso ao Senhor. Senhor, me dê um coração voltado para Ti, um coração temente ao Senhor, um coração que ame ao Senhor sobre todas as coisas. Peça isso ao Senhor, eu tenho certeza
certeza, certeza absoluta que Ele fará isso. Amém? Vamos para o racha-cuca. Não, racha-cuca não, perdão. Vamos para o dia a dia com Deus. Segunda-feira. Qual é a promessa que esse versículo traz? A vinda do Messias Jesus Cristo. Terça-feira. Hoje, quem são os sacerdotes? Quem são os sacerdotes? Quem são os sacerdotes? Deixa eu ver. Os sacerdotes são os que receberam Jesus e fazem parte de seu povo. Quarta-feira. Como os sacerdotes desprezavam o nome do Senhor? Eles ofereciam pão impuro, ofereciam animais cegos, coxos ou doentes. Quinta-feira. No que o Senhor disse que o povo roubava a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Sexta-feira. Qual a prova que o povo devia fazer? O povo devia levar os dízimos ao templo e seria abençoado por Deus. Sábado. De que o Senhor pede que o povo se lembre? Das leis de Moisés. Amém? Essa foi a nossa lição de hoje. Que o Senhor possa estar sempre conosco, e Ele está, mas que nós possamos devolver ao Senhor aquilo que Ele sempre nos deu. Que possamos entregar a Ele a nossa vida, os nossos bens, os nossos talentos. Que possamos servir ao Senhor cada dia mais, tanto dentro da igreja quanto fora. Amém? Feliz Natal para todo mundo. Eu sei que já passou, mas que esse ano que foi tão difícil, possamos lembrar desse ano como uma prova de que o Senhor vive em nossos corações, de que Ele está sempre conosco em todos os momentos. Amém? Um beijo grande para todo mundo. Vamos orar para a gente terminar, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Pai querido, por mais um dia em Tua presença. Obrigada pela vida de cada criança, de cada família aqui representada. Senhor, te agradecemos por esse ano que está findando, que o Senhor possa estar conosco em todo o tempo, Pai querido. Abençoe esse restinho de dias, de ano, que a gente possa entregar ao Senhor a nossa vida, nossa família, nossos sonhos e nossos projetos para o próximo ano. Em nome de Jesus, Pai querido, esteja conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Beijo grande. Tchau, tchau.